Os europeus que desembarcaram na América trouxeram consigo seus rituais funerários e seus conceitos sobre a vida e a morte. Para eles, o sepultamento de seus mortos em um terreno que não fosse considerado sagrado era impensável, como vamos ver agora a respeito dos enterros em Belém, desde a chegada aqui de Francisco Caldeira, seus homens e seus costumes. A Praça da República já foi um imenso descampado, conhecido também como Largo da Pólvora. No século XVIII, uma pequena área desse lugar, onde hoje é o Instituto de Educação do Pará, IEP, funcionou um recinto em que se enterravam os condenados à morte, os acatólicos, os excomungados e os escravos. Era um cemitério sujeito a toda sorte de profanação, tal o abandono em que se encontrava. Com o passar do tempo, esses enterramentos foram transferidos para um outro lugar um pouco mais distante, ficando entre as ruas Vicente de Fora, as estradas da Constituição e da Vala e a travessa Chafariz do Bispo, conhecidas hoje por Cezedelo Correia, Gentil Bittencourt, Conselheiro Furtado e Dr. Moraes. Após a transferência, passou a ser chamado de cemitério municipal, mas continuou não sendo conhecido como local apto a enterramento de católicos e pessoas de bem da cidade. Nessa mesma época, se havia cogitado a construção de um outro cemitério, na estrada de São José, às proximidades do convento, onde funciona hoje o Polo Joalheiro. Mas como o terreno foi considerado impróprio, prevaleceu o primeiro local de escolha. Mas a construção do primeiro cemitério público como Campo Santo em Belém só aconteceu mesmo na segunda metade do século XIX. E ao final do século XVIII, toda a Europa católica discutia a questão dos enterramentos permanecerem ou não dentro das igrejas. A mudança dos sepultamentos de dentro das igrejas para os cemitérios municipais, na verdade, é consequência de três elementos principais, eu diria assim, que seria a mudança de mentalidade, as teorias científicas da época e as epidemias que estão ligadas a essas teorias científicas. A Europa, já vinha num processo de mudança de mentalidade antes, o período da razão, o homem, o centro do universo. Até a segunda metade do século XIX não se conhecia os micro-organismos. E se acreditava numa teoria chamada de teoria miasmática, que se baseava na existência dos miasmas, que eram elementos que se encontravam no ar. E estavam justamente em locais onde havia a maior quantidade de odores perniciosos. Onde mais nesse período se poderia encontrar esses odores perniciosos? Dentro das igrejas. Os higienistas que acreditavam nessa teoria diziam que uma epidemia depois de estabelecida é muito difícil combatê-la, mas é possível preveni-la. Como? Retirando os sepultamentos de dentro das igrejas, se afastando os mortos dos vivos, levando esses mortos para locais distantes. Mas como fazer para enterrar essas pessoas em cemitérios que, como nós já vimos, eram cemitérios abandonados. Então teria que se transformar esses locais em também campos santos, porque até então campos santos eram apenas dentro da igreja. Mas poderíamos nos perguntar, por que havia o costume de enterrar os mortos dentro das igrejas? Esse era um costume inerente à civilização cristã, que durante longo tempo se opôs a todas as formas de sepultamento em lugares profanos. A crença era que, se você fosse enterrado em solo sagrado, mais rápido se chegaria ao reino dos céus, ou no mínimo no purgatório. Essas igrejas, portanto, eram espaços permanentes de oração. Aqui no Brasil, também por razões sanitárias, os sepultamentos precisavam ser feitos nos cemitérios municipais.
Aqui em Belém, a primeira autorização para se construir um cemitério chegou através de uma carta régia de 1801, autorizando então o governador da época, Dom Francisco de Souza Coutinho, a construir um ou mais cemitérios. Após grave crise epidêmica ocorrida em Belém, com a chegada de 2 embarcações vinda de Recife com doentes de febre amarela, é que se inaugura de fato o primeiro cemitério público. Na época, com a urgência de tantas mortes, o governador Jerônimo Coelho mandou limpar todo o terreno, cercar e construir uma capela, sob a invocação de Nossa Senhora da Soledade. O Cemitério da Soledade foi inaugurado a 8 de janeiro de 1850. O Soledade passa a ser administrado pela Santa Casa. Ainda teria que dar conta das obras de acabamento do cemitério, gastando para isso toda a doação que lhe havia deixado Vicente Antônio de Miranda, que era comendador da Ordem de Cristo. E no dia 28 de janeiro de 1853, era fechado o contrato entre o construtor e a mesa administrativa da Santa Casa. O gradeamento foi trazido da Inglaterra. As pedras vieram de Portugal e chegaram de 2 vezes. Em 1863, foram feitos mais melhoramentos no cemitério. Em 1880, com a portaria de 18 de agosto, assinada pelo presidente José Coelho da Gama e Abreu, cessam os enterramentos e o cemitério passa a receber apenas urnas funerárias durante 30 anos. Ali foram sepultados mais de 30 mil cadáveres, sendo o da Preta Romana o primeiro após a primeira inauguração e o da menor Ana o último, segundo Ernesto Cruz. O senador Antônio Lemos, no ano de 1912, planejou uma reforma para o Cemitério da Soledade. Seu propósito era dar um novo aspecto à necrópole, dotando-a de novos ornamentos. Porém, o motim político impediu a execução desse plano. Depois que Antônio Lemos foi deposto do seu cargo, o intendente que assumiu foi Virgílio de Mendonça. No mesmo ano, mandou construir o passeio central do cemitério. Logo em seguida, mandou colocar uma placa com os seguintes dizeres: reconstruído em 1912. A partir daí, nada mais foi feito. Nesse cemitério, encontram-se enterrados pessoas que se destacaram na história do Pará. Mas a importância do cemitério ultrapassa os seus ilustres sepultados. Poderíamos pensar que todos que ali foram enterrados tiveram sua relevância para a nossa história, já que uma história não se faz apenas com os seus protagonistas. O Cemitério da Soledade guarda em seu conjunto importantes manifestações da arquitetura, da escultura e da simbologia funerária do século XIX. O conjunto paisagístico do Cemitério de Nossa Senhora da Soledade, composto por mausoléus, pórtico de entrada, a capela, sepulturas, elementos artísticos integrados, o cruzeiro e o gradil de ferro, foi tombado em 1964 pelo Serviço de Patrimônio Histórico Artístico e Nacional, como Patrimônio Paisagístico Nacional, tornando-se um dos importantes símbolos da memória dos paraenses. Mesmo sendo considerado patrimônio histórico do Brasil, o cemitério
amarga um grande desprezo, sofrendo com a ação do tempo e a falta de conservação. Eu acho que é um espaço belíssimo no coração de Belém, arborizado, gostoso. Eu passeio, visito sempre que eu posso. Acho belíssimo a arquitetura, os túmulos, o espaço em si. E eu acho que é uma coisa que tem que se fortalecer aqui em Belém. É uma causa que a gente deve abraçar todos, tá? Não só um grupo, mas a população em geral. Por volta dos anos de 1950, o prefeito Lopo de Castro quase transformou o cemitério em praça. Em seu projeto, teria apenas um memorial para as sepulturas. Sua ideia brilhante era demolir o cemitério numa sexta-feira de carnaval, para não chamar a atenção. Faria isso porque não havia conseguido juntar os descendentes das pessoas ali enterradas. Mas houve quem fosse sensato e o convencesse a desistir dessa ideia. Mesmo assim, a ação de vândalos e colecionadores tem mutilado ou feito desaparecer estátuas e ornamentos, além da violação de túmulos mais imponentes, que geralmente tinham suas portas feitas de bronze com detalhes em prata. Existe também as chamadas devoções predatórias, que podem ser consideradas mais um dos problemas que passa hoje o cemitério. Como, por exemplo, o cruzeiro que se encontra no passeio principal, bem ao centro. É todo feito em mármore português e, mesmo sendo utilizado conforme a tradição, vem sendo prejudicado pela prática de acender velas em sua embalagem original, que muitas vezes é de plástico, fazendo com que as chamas durem mais tempo que o normal, desgastando e prejudicando as linhas originais, ficando no cruzeiro mais que vestígios de fuligem e tornando o mármore enegrecido pelo fogo. Muitas pessoas vêm aqui no Soledade acender vela e trazer água, porque pela crença popular, a vela serve para iluminar o caminho das almas e a água para amenizar o sofrimento de cada uma que não resiste. Nos dias de maiores movimentos, como o Dia de Finados, é necessário a permanência constante de pessoas jogando água não só no cruzeiro, como também nas sepulturas mais visitadas. A arquiteta Paula Rodrigues também observou que se desenvolveu o costume de se vestir as esculturas dos túmulos do menino Zezinho. E com as chuvas permanentes em Belém e o contato do tecido molhado com o mármore tem acelerado a deterioração da imagem. A capela Nossa Senhora da Soledade está em tão péssimas condições que parece que vai desabar a qualquer momento. As paredes encontram-se cheias de infiltração, o forro caindo aos pedaços e a mofo para todos os lados. No dia 11 de maio de 2007, o Ministério Público Federal do Pará encaminhou à Prefeitura uma recomendação para que fossem feitas obras emergenciais na capela, para evitar o desabamento da construção, recomendando também que os trabalhos acontecessem em no máximo 15 dias. Não se tratava de uma ordem judicial, mas caso a capela desabasse, poderia gerar processo. No ano de 2004, o mais próximo que se chegou de uma intervenção no cemitério foi a retirada do lixo e a capinagem que fizeram por lá. Os projetos. Em 1996, a Fumbel, tendo um projeto aprovado através da lei do mecenato, buscou parceiros na iniciativa privada, porém sem sucesso. Em 2004, o então superintendente do IPAM, Cristóvão Duarte, traduz perfeitamente o problema, dizendo que o estigma dos cemitérios afugenta os financiadores. Em março de 2005, tramitava na Câmara Municipal de Belém um projeto de lei que previa a transformação do cemitério em praça, parque ou museu, mas mantendo seu padrão arquitetônico. Os trabalhadores da Feira da Batista Campos, que funciona ali há 50 anos na área do entorno do cemitério, também estiveram presentes, porque havia uma possível reforma que seria analisada pela Câmara, fazendo a inclusão da feira em possíveis projetos para o cemitério. Chamamos as secretarias envolvidas, era a SECOM, a FUNBEL, o IFAM, então aí foi colocado lá que nós não iríamos ter excluído. E sim, nós iríamos passar por um processo de revitalização e nós teríamos ocupado junto com na transformação do cemitério em museu, nós teríamos também passar por esse processo de revitalização. Nós não seríamos... As graças alcançadas. O cemitério é um lugar importante, não apenas pelo seu valor material, mas também por seu valor imaterial, porque se tornou um lugar de memória espontânea, iniciada pelo culto às almas, que acontece todas as segundas-feiras.
A prática comum consiste no intercâmbio de favores. São pedidos concretos, em troca de orações, velas, flores para as sepulturas e em tumba de pessoas menores colocam-se bombons. Em algumas, até mesmo água. Também era comum o hábito de se fazer algumas reformas em tumbas de desconhecidos, apenas para agradecer as graças alcançadas. Há uma especial devoção por pessoas que faleceram de maneira violenta, como são os casos de Raimundinha Picanço, de Preta Domingas e do menino Cícero. O interessante dessas manifestações é que as pessoas se apropriaram destas formas de comunicação anticanônicas, transformando os sepultados em santos populares. Agora vamos ver um dos túmulos mais visitados do Cemitério da Soledade. Como podemos observar, esse é um dos túmulos mais visitados. Aqui foi enterrada Raimunda Xermão Picanço, que, segundo o livro Verdade e Assombrações de Belém, de Alci Monteiro, Raimundinha teria sido envenenada por seus irmãos e madrastos. Conta que no século XX, mais especificamente na década de 30, os meninos brincavam próximo ao túmulo de Raimundinha, quando o espírito dela apareceu para um deles. O menino ficou assombrado e com muita fé. A mãe do menino fez uma oração invocando o nome de Raimundinha, e daí em diante o menino foi curando. Um dos túmulos mais visitados do Cemitério da Soledade é o túmulo do menino Pedrinho. O menino Pedrinho faleceu no dia 13 de fevereiro de 1881, aos 7 anos de idade. Mas há quem diga que ele faleceu com 1 ano e 2 meses. Tem duas versões de sua morte. Uma de uma doença incurável e a outra que ele morreu afogado. Outro túmulo também muito visitado aqui no Cemitério da Soledade é este, o da Preta Domingas, uma escrava muito bondosa e terna que viveu no século XIX. E por ser tão dedicada, confiaram a ela um menino que ela criou com extremo carinho. Anos depois ela morreu e o menino que ela criou, já um homem, mandou erguer este túmulo, onde está escrito: aqui jazem os restos mortais de Preta Domingas. Faleceu em 25 de março de 1871, sinal de gratidão. Preta Domingas é invocado por pessoas aflitas e estas viram seus pedidos serem realizados, iniciando assim seu culto como santa popular. E o seu túmulo hoje se encontra desta forma. Existe uma economia informal que se movimenta a partir desses cultos, como a venda de velas, feitas por pessoas que vêm de bairros distantes, somente às segundas-feiras. É o diálogo da comunidade com a sua própria imagem, que não pode ser esquecida no momento em que se preparar projetos para o cemitério. É necessário a criação e a adaptação desses ritos, para que não se perca o sentido do próprio espaço, porque se trata de um lugar e de uma maneira coletiva. E o Cemitério da Soledade pode ser pensado como um lugar monumental dessa memória. Gente, muitas pessoas... Olha, agora que pegou. Aí, Maurício, só tu mesmo. Tem água ela em Tacho Verde? Pode deixar falando? E a água, que eu também coloco, serve para minimizar as sedes das pessoas mortas. Spielberg e Martin Scorsese. Com a trilha sonora de Hitchcock. Participação especial. Bebel.